Em meio ao turbilhão da vida moderna, onde as demandas parecem se multiplicar a cada instante e o peso das responsabilidades pode se tornar esmagador, muitos se encontram em um estado de contínua apreensão, uma ansiedade latente que permeia os dias e rouba a paz das noites. Não se trata de um mero desconforto passageiro, mas de uma luta profunda contra sentimentos de insuficiência, medo do futuro e a sensação avassaladora de não estarmos à altura do que nos é exigido. As redes sociais, com seus filtros perfeitos e vidas aparentemente impecáveis, frequentemente intensificam essa batalha interna, pintando um quadro irrealista que nos leva a questionar nosso próprio valor e propósito. O incessante bombardeio de notícias, crises globais e desafios pessoais pode nos deixar esgotados, sentindo como se estivéssemos remando contra uma maré cada vez mais forte, com pouca esperança de alcançar a outra margem com segurança. Essa exaustão emocional e espiritual não é um sinal de fraqueza, mas sim uma indicação clara de que nossas almas anseiam por um refúgio, por um lugar de refrigério, onde possamos encontrar força renovada e uma perspectiva divina. É precisamente nesse cenário de vulnerabilidade e busca por um alívio genuíno que esta oração se propõe a ser um farol. Não almejamos oferecer soluções superficiais ou promessas vazias, mas sim guiar cada um de vocês a um encontro transformador com a fonte inesgotável de paz e poder que reside na fé. Nosso propósito é criar um espaço sagrado, virtualmente falando, onde possamos juntos nos conectar com o amor incondicional de Deus, permitindo que Sua graça penetre as rachaduras de nossas inseguranças e restaure a esperança em nossos corações. Reconhecemos que a jornada de autodescoberta e crescimento espiritual é pessoal, mas também sabemos do imenso poder da comunidade e da oração compartilhada. Portanto, convidamos você a embarcar nesta jornada de aproximadamente 20 minutos, um tempo dedicado a cultivar uma intimidade mais profunda com o Criador, um momento para despirmos-nos das armaduras que usamos para enfrentar o mundo e nos apresentarmos a Ele em nossa mais pura essência. Este roteiro de oração foi meticulosamente concebido para abordar as dores e os anseios que muitos de nós carregamos em silêncio. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma estrutura que facilita a expressão sincera de nossos sentimentos, a entrega de nossas preocupações e a recepção das bem-mafibas que Deus tem reservado para seus filhos. Exploraremos a resiliência que a fé nos confere, a capacidade de discernir a voz de Deus em meio ao ruído do mundo e a força que emana da confiança em seus planos. Acreditamos que, ao dedicarmos este tempo para nos voltarmos para o alto, permitiremos que os princípios celestiais reorientem nossas prioridades, transformem nossos medos em fé e nossas fraquezas em instrumentos de sua glória. Esta é uma oportunidade para reafirmar nossa identidade em Cristo, para lembrarmos quem somos aos olhos de um Deus que nos ama imensuravelmente, um Deus que nos vê não por nossas falhas, mas por nosso potencial redimido. O que diferencia esta proposta é o foco na transformação interior, na mudança de perspectiva que a proximidade com o divino pode operar. Não estamos buscando apenas um alívio momentâneo das pressões externas, mas uma reconfiguração profunda de nossa mentalidade, de nossas emoções e de nossa vontade, para que possamos viver de acordo com o propósito que Deus tem para nós. Cada palavra, cada pausa, cada louvor foi pensado para criar um ambiente propício à manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, capacitando-nos a enfrentar os desafios com coragem, a amar com compaixão e a servir com alegria. Convidamos você a silenciar as distrações, a abrir seu coração e a permitir que esta experiência reverente se torne um catalisador para uma mudança duradoura, um testemunho vivo do poder restaurador e transformador de Deus em sua existência. Aprofundando-nos neste percurso de fé, é crucial reconhecer a dinâmica da redenção pessoal como um pilar central para a superação das aflições cotidianas. Não se trata apenas de pedir alívio, mas de um processo ativo de permitirmos que a obra redentora de Cristo se manifeste em cada faceta de nossas vidas, curando as feridas ocultas e restaurando a dignidade que nos foi conferida. Pensemos nas cicatrizes invisíveis que carregamos, marcas de decepções, fracassos passados ou palavras cruéis que ainda ecoam em nossa psique. O convite de Deus é para que apresentemos essas fragilidades a Ele, sabendo que sua compaixão não julga, mas acolhe e transforma.
Uma perspectiva valiosa a ser cultivada é a de que nossas imperfeições, ao serem entregues a Deus, tornam-se o solo fértil onde sua força se manifesta de maneira mais proeminente. Em vez de escondermos nossas falhas, como o personagem bíblico que tentou cobrir sua nudez com folhas de figueira, somos chamados a abraçar a verdade de nosso estado diante de um Deus que nos oferece um manto novo de justiça e aceitação. Ademais, é fundamental explorarmos a capacidade de discernimento espiritual como uma ferramenta indispensável em nossa jornada. Em um mundo saturado de informações e opiniões conflitantes, somos constantemente bombardeados por mensagens que podem desviar nossa atenção do que é verdadeiramente essencial. Desenvolver a habilidade de distinguir a voz de Deus, que fala com amor, verdade e discernimento, da voz da confusão, do medo ou da tentação, requer prática e uma dependência constante do Espírito Santo. Consideremos o exemplo de um marinheiro experiente que, em meio a uma tempestade, consegue interpretar os sinais sutis da natureza para navegar com segurança. Da mesma forma, através da meditação nas Escrituras, da oração constante e da comunhão com outros crentes, aprendemos a sintonizar nossa audição espiritual para reconhecer os sussurros divinos que nos guiam. Essa sensibilidade aprimorada nos permite tomar decisões mais sábias em relacionamentos, finanças e em nossa vocação, alinhando nossas ações com a vontade soberana de Deus. Outra camada crucial a ser desvelada é a redefinição da identidade através da afirmação divina. Muitas vezes, nossa autoestima é construída sobre bases instáveis. O reconhecimento externo, o sucesso profissional, a aprovação social. Quando essas fontes falham ou se mostram efêmeras, nossa sensação de valor próprio é abalada. Deus, contudo, nos oferece uma identidade inabalável, fundamentada em seu amor eterno e em nossa filiação a Ele. A compreensão de que somos amados incondicionalmente, não por mérito próprio, mas pela graça divina, é um antídoto poderoso contra as inseguranças que nos assombram. Reflitamos sobre como um artista reconhece o valor intrínseco de sua criação, independentemente das críticas externas. Da mesma forma, Deus nos vê como sua obra-prima, criada com propósito e dotada de imenso valor. Ao internalizarmos essa verdade, as opiniões alheias perdem seu poder de definir quem somos, e nossa confiança se ancora firmemente naquilo que Deus diz sobre nós. Consequentemente, é imperativo que cultivemos uma atitude de gratidão perseverante, mesmo em meio às adversidades. A gratidão não é meramente um sentimento de contentamento quando as coisas vão bem, mas uma escolha consciente de reconhecer as bênçãos de Deus, visíveis e invisíveis, em todas as circunstâncias. Essa prática de gratidão age como um escudo espiritual, protegendo nosso coração da amargura e da desesperança. Ao invés de focarmos no que nos falta, somos convidados a enumerar as dádivas que recebemos, por menores que pareçam. Imagine uma pessoa que, após uma grave doença, encontra alegria na simples capacidade de respirar ou de sentir o calor do sol. Esse mesmo espírito de apreciação deve permear nossa vida diária, levando-nos a agradecer por oportunidades, por relacionamentos, pela própria vida. Tal postura de gratidão não nega a realidade das dificuldades, mas nos capacita a enfrentá-las com uma perspectiva renovada, confiando que Deus está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando os caminhos parecem obscuros. O aprofundamento na jornada espiritual nos confronta com a necessidade de cultivar uma perspectiva de serviço sacrificial, que transcende a esfera pessoal e se estende ao próximo. Quando nos permitimos ser instrumentos nas mãos de Deus, reconhecemos que nossas habilidades, talentos e recursos não nos pertencem, mas foram delegados para serem compartilhados em amor. Reflitamos sobre a parábola dos talentos, onde a recompensa não veio para quem apenas guardou o que lhe foi confiado, mas para aquele que multiplicou seus dons através da ação e do risco. Essa mentalidade de serviço nos liberta do ciclo egocêntrico de preocupações, direcionando nossa energia para a construção de um mundo mais justo e compassivo, um reflexo do próprio coração de Deus. Agora, considere como essa entrega se manifesta em situações cotidianas. A paciência com um colega de trabalho desafiador, a oferta de ajuda a um vizinho necessitado
ou o compartilhamento de tempo e atenção com um familiar que se sente isolado. Essas ações, aparentemente pequenas, são atos de adoração que demonstram nossa lealdade e amor a um Deus que serviu incansavelmente à humanidade. Além disso, é vital abraçar a disciplina da intercessão ativa, que molda nossa realidade através do poder da oração em favor de outros. Diante de injustiças, sofrimento e necessidades gritantes, a tentação pode ser a de nos sentirmos impotentes. Contudo, a fé nos assegura que a oração é uma força dinâmica, capaz de mover o coração de Deus e de influenciar os eventos terrenos. Pensemos na história de Moisés intercedendo pelo povo de Israel no deserto. Sua súplica constante diante de Deus foi crucial para a preservação e o livramento da nação. Essa prática nos chama a ir além da preocupação superficial, investindo tempo e fervor em interceder por aqueles que enfrentam batalhas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Ao orarmos por nossos líderes, por nossa comunidade, por aqueles que sofrem perseguições ou por nossos próprios inimigos, sim, até mesmo por eles, estamos exercendo um papel profético e participando ativamente do plano divino de restauração e redenção. Em uma dimensão complementar, a valorização da sabedoria divina, em contraste com a inteligência humana limitada, se torna um eixo central para a verdadeira transformação. Nossa capacidade intelectual, embora valiosa, é intrinsecamente finita e sujeita a vieses e erros. A sabedoria que emana de Deus, por outro lado, é ilimitada, perfeita e capaz de enxergar o panorama completo, compreendendo as consequências de cada ação em um contexto eterno. Considere o alerta bíblico sobre confiar em nosso próprio entendimento. Ele nos lembra gentilmente que nossos planos, por mais bem elaborados que pareçam, podem falhar se não estiverem alinhados com a vontade soberana de Deus. Essa humildade intelectual nos leva a buscar a orientação divina em todas as nossas decisões, reconhecendo que a verdadeira perspicácia e o discernimento profundo vêm de uma relação íntima com o Criador. É como um mapa detalhado fornecido por um explorador experiente, que nos desvia de armadilhas e nos conduz ao destino correto, algo que nossa própria bússola interna, por mais bem calibrada, não conseguiria fazer. Outro aspecto fundamental a ser incorporado é a prática da renúncia voluntária, um ato deliberado de ceder aquilo que nos impede de seguir plenamente o chamado de Deus. Em muitas ocasiões, nossos desejos, apegos ou ambições podem se tornar ídolos ocultos, competindo pela primazia em nossos corações. A renúncia, nesse contexto, não implica em privação, mas em libertação. É a decisão consciente de abrir mão de algo que, embora possa parecer valioso ou prazeroso no momento, nos afasta do propósito maior que Deus tem para nós. Imagine um atleta que renuncia a certos hábitos alimentares ou a horas de lazer para atingir seu auge de desempenho. Da mesma forma, a renúncia em nossa vida espiritual pode envolver o abandono de vícios, de padrões de pensamento negativos, ou até mesmo de carreiras ou relacionamentos que nos desviam do caminho de Deus. Essa entrega voluntária é um testemunho de nossa confiança na suficiência do amor e da provisão divina, acreditando que o que Deus nos oferece em troca é infinitamente superior a tudo o que deixamos para trás. A busca incessante por aprimoramento pessoal, além de suas dimensões espirituais e emocionais, encontra um terreno fértil na conquista da excelência em nossas vocações e talentos. Não se trata de uma busca por perfeição inatingível, mas de um compromisso em desenvolver as habilidades e dons que Deus nos concedeu, utilizando-os de forma a glorificá-lo e impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Pensemos em um artesão talentoso que dedica anos ao aperfeiçoamento de sua arte, não por vaidade, mas por um profundo respeito pelo material e pelo ofício que domina. Da mesma maneira, somos chamados a investir tempo e esforço no aprimoramento de nossas competências profissionais, acadêmicas ou criativas. Essa dedicação se manifesta no aprendizado contínuo, na busca por feedback construtivo e na disposição para sair da zona de conforto, enfrentando desafios que expandem nossas capacidades. Ao abraçarmos essa perspectiva, transformamos nossas tarefas diárias em oportunidades de crescimento, e nossos talentos se tornam veículos para expressar a criatividade divina em ação. Ademais,
é fundamental explorarmos a disciplina da autogestão e do planejamento estratégico como ferramentas para uma vida mais ordenada e produtiva. Frequentemente, a sensação de sobrecarga advém não da quantidade de trabalho em si, mas da falta de organização e da incapacidade de priorizar tarefas. O planejamento, quando alinhado com os princípios divinos, nos capacita a administrar nosso tempo, energia e recursos de maneira sábia. Considere como um arquiteto concebe um plano detalhado antes de erguer uma estrutura imponente. Ele antecipa os desafios, aloca os materiais de forma eficiente e estabelece um cronograma claro. Da mesma forma, somos encorajados a traçar metas realistas, a quebrar projetos complexos em etapas gerenciáveis e a delegar responsabilidades quando apropriado. Essa habilidade de autogestão não visa criar um controle rígido e inflexível sobre nossas vidas, mas sim liberar espaço mental e emocional para que possamos responder com mais serenidade e propósito às demandas que surgem, confiando que nosso planejamento está sob a soberania de Deus. Nessa linha de raciocínio, torna-se imperativo aprofundar a compreensão da providência divina em meio à incerteza. A vida, por sua natureza, é repleta de imprevistos e situações que fogem ao nosso controle. Em vez de sucumbirmos ao medo ou à ansiedade diante do desconhecido, somos convidados a confiar que Deus opera soberanamente, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Pensemos em um piloto que, ao atravessar uma turbulência, mantém a calma ao recordar que seu voo está coordenado por uma equipe experiente em terra. Assim, nossa fé nos assegura que, mesmo quando os ventos da vida sopram com força inesperada, Deus tem um plano que transcende nossa compreensão imediata. Essa confiança na providência não nos isenta da responsabilidade de agir com prudência e sabedoria, mas nos confere a paz necessária para caminhar em direção ao futuro, sabendo que não estamos sozinhos em nossa jornada. Finalmente, é essencial cultivar a arte da resiliência emocional e espiritual diante das adversidades inevitáveis. A vida cristã, longe de ser um caminho isento de sofrimento, é uma jornada que nos capacita a enfrentar e superar os desafios com uma força que não é nossa. A resiliência, nesse contexto, não é a ausência de dor, mas a capacidade de se reerguer após as quedas, aprendendo com as experiências e fortalecendo o caráter. Visualize uma árvore jovem cujos galhos são curvados por ventos fortes, mas que, ao se recuperar, cresce com raízes mais profundas e um tronco mais robusto. Da mesma forma, as dificuldades que enfrentamos, quando entregues a Deus, podem nos moldar, aumentar nossa fé e nos equipar para auxiliar outros que passam por provações semelhantes. Essa capacidade de recuperação é um testemunho do poder transformador do Espírito Santo em nossas vidas, permitindo-nos não apenas sobreviver às tempestades, mas emergir delas mais fortes e mais semelhantes a Cristo. A reflexão sobre a sabedoria prática na tomada de decisões cotidianas nos leva a um nível de aplicação concreta dos princípios espirituais. Não se trata apenas de buscar a vontade de Deus em grandes questões de vida, mas de discernir sua direção em escolhas aparentemente banais que, cumulativamente, moldam nosso caminho. Imagine um encanador experiente, que ao inspecionar um sistema hidráulico, consegue identificar a origem de um vazamento sutil através de observações minuciosas e de um conhecimento profundo do funcionamento do sistema. Da mesma forma, ao nos debruçarmos sobre as Escrituras, ao consultarmos conselheiros sábios e ao prestarmos atenção às impressões do Espírito Santo, desenvolvemos uma sensibilidade aguçada para reconhecer os princípios divinos que devem guiar nossas decisões. Considere, por exemplo, a escolha de como investir seu tempo livre. Optar por uma atividade edificante em detrimento de uma distração vazia pode, a longo prazo, fortalecer seu caráter e expandir suas capacidades. Outro aspecto crucial a ser explorado é a gestão da energia vital e emocional para evitar o esgotamento. Em nossa cultura de alta performance, a tendência é equiparar produtividade com um esforço contínuo e ininterrupto, negligenciando a necessidade de descanso e refrigério. Essa perspectiva, porém, está em desacordo com o modelo estabelecido por Deus no ato da criação, onde após 6 dias de trabalho,
houve um sétimo de descanso. Pensemos em um atleta de maratona que, para completar a prova com sucesso, precisa não apenas treinar intensamente, mas também garantir períodos adequados de recuperação muscular e mental. Da mesma forma, precisamos aprender a reconhecer os sinais de fadiga em nosso próprio corpo e alma, estabelecendo limites saudáveis e priorizando atividades que nos reenergizam e restauram. Ignorar essa necessidade acarreta não apenas a diminuição da eficácia, mas também abre portas para a frustração e o desânimo. Paralelamente, é importante cultivar a capacidade de adaptação criativa diante de circunstâncias imprevistas. A vida raramente segue um roteiro linear e previsível. Haverá, invariavelmente, desvios, obstáculos e reviravoltas que exigirão de nós flexibilidade e engenhosidade. Em vez de nos apegarmos rigidamente a planos que já não se mostram viáveis, somos chamados a desenvolver a arte de improvisar com sabedoria, buscando soluções inovadoras em meio aos desafios. Recapitulemos a história de um empreendedor que, diante de uma crise econômica inesperada, pivotou seu modelo de negócio, transformando uma ameaça potencial em uma nova oportunidade de crescimento. Essa mesma agilidade mental e espiritual é o que nos permite navegar pelas tempestades da vida, encontrando caminhos alternativos quando o caminho principal se torna intransitável, sempre confiando na orientação divina para encontrar a nova rota. Ademais, a prática da autoconsciência contemplativa permite um mergulho mais profundo em nossas motivações e reações. Ir além da superfície de nossas ações e examinar os porquês que impulsionam nosso comportamento é um passo essencial para a transformação genuína. Considere um detetive meticuloso que, ao investigar uma cena de crime, não se contenta com as evidências superficiais, mas busca compreender as motivações subjacentes do perpetrador. Da mesma forma, através da oração reflexiva e do autoexame honesto, podemos identificar padrões nocivos em nossos pensamentos, desejos e atitudes que, se não confrontados, nos impedirão de avançar. Essa introspecção vigilante nos equipa para viver de forma mais intencional, alinhando nossas ações com nossos valores mais profundos e com a vontade de Deus. A importância de cultivar um entusiasmo genuíno pela aprendizagem contínua se revela como um componente vital para uma vida plena e resoluta. Diante de um mundo em constante evolução, onde o conhecimento se expande exponencialmente a cada dia, a estagnação intelectual se torna um dos maiores inimigos do progresso pessoal e espiritual. Pensemos em um explorador que, ao chegar a um novo continente, não se contenta em mapear apenas a costa, mas se lança à descoberta de suas profundezas, vales e montanhas, movido por uma insaciável curiosidade. Da mesma forma, somos chamados a abraçar a novidade, a buscar ativamente novas informações, a questionar o status quo e a nos abrirmos a diferentes perspectivas. Essa atitude não se limita ao aprendizado formal, ela permeia a maneira como interagimos com as pessoas, como observamos a criação e como interpretamos os eventos ao nosso redor. Ao alimentarmos essa fome por conhecimento, expandimos nossa capacidade de compreender o mundo e de encontrar soluções criativas para os desafios que enfrentamos, permitindo que a sabedoria divina se aprofunde em nosso entendimento. Aliado a isso, é fundamental o desenvolvimento da disciplina da autocrítica construtiva, um exercício de honestidade intelectual que nos permite identificar e corrigir nossos próprios equívocos. Contrariamente à autocrítica destrutiva, que paralisa pelo medo do fracasso, a autocrítica construtiva nos impulsiona ao aprimoramento. Imagine um músico virtuoso que, após uma apresentação, revisita a gravação não para se lamentar pelos deslizes, mas para identificar nuances que podem ser aprimoradas em sua próxima performance. Essa capacidade de autoavaliação objetiva nos permite reconhecer nossos pontos cegos, nossas falhas de julgamento e nossas áreas de fraqueza, não para nos envergonharmos, mas para buscarmos ativamente o crescimento. Através de uma reflexão humilde e sincera, podemos transformar nossas falhas em degraus para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de nosso relacionamento com Deus. Nesse contexto, a prática da gratidão radical emerge como um antídoto poderoso contra o pessimismo e o descontentamento. Indo além de simplesmente agradecer pelas bênçãos óbvias, a gratidão radical nos convida a expressar apreço,
mesmo em meio às dificuldades, reconhecendo a soberania de Deus em todas as circunstâncias. Pensemos em alguém que, após perder tudo em um incêndio, encontra motivos para agradecer pela vida que foi poupada e pelas pessoas que ofereceram apoio. Essa perspectiva transformadora não nega a dor ou a perda, mas reorienta nosso foco para as fontes de esperança e força que permanecem inabaláveis. Ao cultivarmos essa atitude, mesmo nas provações mais severas, permitimos que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes, fortalecendo nossa resiliência e nossa capacidade de perseverar. Ademais, é crucial a incorporação da perspectiva da mordomia fiel dos recursos recebidos. Deus nos confia diversos dons e bens, tempo, talentos, finanças, relacionamentos, não para que os acumulemos egoisticamente, mas para que os administremos com responsabilidade e generosidade. Considere um administrador de propriedades que, zeloso com o patrimônio que lhe foi confiado, investe e mantém os bens para garantir sua prosperidade e utilidade a longo prazo. Da mesma forma, somos chamados a gerenciar nossos recursos de maneira sábia e ética, buscando sempre honrar a Deus com nossas escolhas. Isso se traduz em decisões financeiras conscientes, em um investimento cuidadoso de nosso tempo em atividades que geram valor e em um cuidado altruísta com as pessoas que Deus colocou em nosso caminho. Essa mordomia fiel não é apenas uma questão de responsabilidade, mas também um ato de adoração que reflete nossa confiança na suficiência e na provisão divina. Ao trilharmos este caminho de reflexão e introspecção, percebemos que as múltiplas facetas da existência humana, desde as lutas mais íntimas até as aspirações mais elevadas, convergem para um ponto central de esperança e capacidade transformadora. É como se cada fio, tecido com cuidado e atenção, compusesse uma tapeçaria intrincada, onde a força individual se entrelaça para formar um padrão de imenso significado. As diversas abordagens discutidas não são meros compêndios de técnicas isoladas, mas sim elementos sinergéticos que, quando integrados, elevam nossa experiência de vida a um patamar mais profundo e resiliente. A jornada nos tem conduzido a uma apreciação mais nuançada de como nossas atitudes e a forma como percebemos os desafios têm o poder de remodelar nossa realidade, abrindo portas para uma perspectiva mais ampla e capacitadora. Neste momento de transição, somos convidados a contemplar a interconexão intrínseca entre os aspectos que desvendamos, percebendo como cada insight nos prepara para uma compreensão mais completa do potencial que reside em nós. O peso das responsabilidades, os anseios por significado, a busca por clareza em meio à confusão, todas essas dimensões, ao serem examinadas sob a luz de uma fé ativa e consciente, adquirem uma nova dimensão de propósito. É como se, ao sintonizarmos com uma frequência mais elevada, pudéssemos discernir melodias antes inaudíveis em meio ao ruído cotidiano. As ferramentas e a mentalidade que exploramos ao longo desta conversa não oferecem meras soluções paliativas, mas sim um alicerce para uma reestruturação profunda de nossa maneira de ser e de interagir com o mundo. Ao nos aproximarmos do desfecho desta exploração, uma clareza crescente se manifesta sobre a natureza interligada de nossas jornadas individuais e coletivas. As bases que estabelecemos, os insights que acumulamos, todos apontam para uma direção específica, preparando o terreno para o que está por vir. Refletindo sobre esta travessia até aqui, emerge a compreensão de que as ferramentas da fé e da sabedoria não são apenas conceitos a serem admirados, mas sim princípios vivos a serem aplicados, moldando a essência de quem somos e do impacto que causamos. A convergência das diversas reflexões nos aproxima de um ponto onde a transformação não é apenas um ideal distante, mas uma realidade palpável, moldada pela intenção e pela ação consciente. Com o olhar voltado para a conclusão que se aproxima, o quadro geral que se desenha é de uma profunda e capacitadora interdependência entre nossas lutas internas e nossa capacidade de manifestar um propósito maior. As diversas correntes de pensamento e prática que exploramos não se esgotam em si mesmas, mas se nutrem mutuamente, edificando um caminho mais robusto e significativo. A forma como cada um desses elementos se articula revela um potencial imenso para redesenhar não apenas nossos dias,
mas a própria narrativa de nossas vidas, convidando-nos a um engajamento mais profundo com a realidade que desejamos construir. Essa síntese nos impulsiona para a reflexão final, preparando o terreno para a consolidação do que foi aprendido e para a aplicação prática em nosso dia a dia.